Dando prosseguimento aí a mais vídeos nessa produção que eu estou fazendo aí e expondo aí minhas opiniões tanto no Facebook quanto no YouTube, no meu canal lá, Isto é Relevante. Peço que você possa ir lá neste canal e se inscrever, porque é uma rede social específica para vídeos. Eu sei que o Facebook as pessoas querem mais entretenimento, querem ficar só ali vendo postagens e não ficar muito presos a vídeos. Então peço que, se você tiver interesse, você vá lá no meu canal chamado Isto é Relevante no YouTube, se inscreva lá e ajude a gente a crescer. E hoje eu quero falar sobre o tal do novo normal, né? O que é esse novo normal? Talvez, com certeza você já deve ter ouvido falar desse novo normal, seja nas mídias televisivas aí, né, da grande mídia, Rede Globo, Band, nos noticiários, ou talvez na rede social. O fato é que esse termo, novo normal, ele já é normal, né? Ele já está sendo colocado, enunciado de maneira muito taxativa nessas redes aí televisivas e etc. Por quê? Porque é algo que eles querem fazer que a gente aceite. Então, se tem uma forma de a gente aceitar algo, já é preliminarmente e falando sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquele termo, e aí com o tempo as pessoas vão assimilando, e aí quando vier a normalidade, a nova normalidade, as pessoas elas já estão sujeitas, subservientes, já estão ali predispostas a aceitar. E o que é esse tal de novo normal, né? Nós vamos ver lá na frente mais especificamente o que é, o significa mesmo a questão do novo normal, mas saiba que são novas regras, uma nova forma de conviver, de viver, uma nova forma de se relacionar, tanto com as pessoas, quanto com os produtos, quanto com a forma como a gente interage nas redes sociais, com a forma que a gente consome os nossos produtos, a forma como a gente compra esses produtos. É o novo normal. É o novo normal com, digamos, segundo eles, com responsabilidade, divisão de responsabilidade social, interação mais responsiva, né, cuidados pessoais, de forma que as nossas atitudes não firam ou não denigrem ou não atrapalhem ou não prejudiquem outras pessoas. E tudo isso está sendo pautado, né, em cima do tema do coronavírus. Por isso que está aí na capa o novo normal pós-pandemia. E aí eu vou passando os slides aqui e a gente vai conversando e vendo algumas atitudes. Então, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo? Nós vamos ver atitudes que estão sendo colocadas tanto por empresas privadas quanto pelo governos, estão sendo adaptadas à nova normalidade. Como eu disse, dentro das formas de convivência de uma pessoa com a outra, dentro das formas de consumo, dentro das formas de aceitação de regras, aceitação de novos utensílios, por exemplo, igual está aí a máscara, né, no planeta Terra. É o novo normal e a gente vai ver esse novo normal aqui nesse vídeo e essas atitudes novas, ok? Então vai acompanhando aí, vai acompanhando. Deixa eu só ver como é que tá o negócio aqui, calma aí. Isso, então tá aí o novo normal. E aí você tem New Normal. Ok, então vamos lá. Esse aí já é um dos processos aí, uma das atitudes do novo normal, né? A galera criou aí um utensílio para fazer piquenique, onde que um fica distante do outro. O novo normal ele está pautado principalmente nessa questão do distanciamento social, né? E ele está sendo pautado em cima dessa atitude, né? Distanciamento social. Aí é um bar, se eu não me engano, na Alemanha, onde que as pessoas estão usando chapéu, que é chapéu com aqueles canudos, né, que as pessoas usam nas piscinas, né, nos clubes. Isso aí é o novo normal. Chega a ser ridículo, a minha crítica já de início. Eu não vou passar esse vídeo sem expor minha opinião. Nada do que eu vou mostrar aqui, nada disso eu concordo. Tudo que eu vou mostrar aqui para mim são coisas assim idiotas, né? O novo normal representa, na verdade, a idiotice generalizada, a imbecilidade generalizada e por aí vai. Vocês vão ver aí
É cada coisa que não, assim, não tem lógica, mas as pessoas estão aceitando, por isso que está virando o novo normal. Aí, novamente, né, o galera usando chapéu de aquele canudo de piscina. Isso aí é um restaurante, não me lembro qual país, na hora que eu estava fazendo a pesquisa, não sei se é na Itália, eu acho que é na Itália esse restaurante. O que o dono aí fez nesse restaurante? Ele colocou manequins, né? As pessoas vão lá, de repente, para não se sentir tão só, ela senta ali naquela mesa com os manequins e tem uma sensação de estar em comunidade, né? Sensação de ter pessoas junto com elas, né? Mas se você não quiser, você pode também se sentar próximo a ursos pandas, né? Ursinhos de pelúcias panda. Você pode ver que tem aí as mesas e nas mesas, cada mesa tem um urso panda. Caso você não se adapte muito bem com os manequins, né? Ali são meio frios, né? São meio sinistros. Aí você pode usar o ursinho panda. Também é um restaurante com essa inovação. É o novo normal. Isso aí é uma outra ideia que eles lançaram. As pessoas sentam para comer, talvez um restaurante também, e aí a pessoa entra tipo numa espécie de um tubo aí, de uma proteção bem bacana, bem bonita, né, bem estilosa, mas é o novo normal, né? Ou seja, tudo para evitar de você proliferar ao falar, ao você estar ali falando, conversando com as pessoas, a sua saliva, né, o que sai da sua boca ali, não alcançar as narinas das outras pessoas. Aí esse aí é o outro novo normal, né? A criança foi visitar a avó e ela passou uma fita na porta e para não correr o risco de contaminar a sua avó, ela então fez isso aí para poder abraçá-la, né? É uma cena até emocionante, né? A gente olha assim, a que ponto chegamos. É difícil até da gente julgar uma cena dessa, porque aí não tem como a gente falar que é ignorância, que é imbecilidade, idiotice. Aí é um misto de inocência com prevenção. Porque, querendo ou não, o vírus ele realmente tem um potencial alto sobre os idosos. As crianças são assintomáticas, elas não têm tanto risco com essa questão do coronavírus, mas elas podem transmitir. Eu decidi colocar aí só para mostrar mesmo as questões de mudança comportamental que nós como sociedade estamos tendo, apesar que nesse exemplo aí eu tendo a ser mais ameno nas minhas críticas, por causa de tudo o contexto aí, a própria imagem já diz, né? A própria imagem já diz. Aí agora vamos para a praia, né? Para as praias. Aí, novo normal nas praias. Aí para mim já é idiotice. Aí volta já ao normal da idiotice. Se tem um lugar que é seguro, segundo vários especialistas, né? Eu já ouvi falar, vários especialistas já ouvi falar sobre isso. Se tem um lugar que é seguro é a praia, né? Primeiro por causa da temperatura. Segundo, porque a pessoa está ali constantemente se banhando, então assim, não é um lugar propício. Você não vê pessoas gripadas na praia. A pessoa que está gripada, ela não vai na praia. Ou pessoa que está, claro, com a questão do coronavírus, os sintomas aparecem depois de alguns dias. Não tem como saber. Mas a temperatura, né, já é provado que esse vírus ele não resiste a temperaturas altas. Né? E temperaturas não precisa de ser 40 graus, não. 20 graus, 25 graus já é uma temperatura que ali no calor ali da praia, que a gente sabe que a praia é um lugar quente, né? É um lugar bem quente ali. Você sabe que ali naquele calor ali o vírus não tem condição. E você tem, além disso, você tem a questão do sol fornecendo ali a vitamina D, que é uma vitamina que vai ajudar no sistema imunológico. Então essa questão aí para mim é uma questão de idiotice já e não estou dizendo que a praia tem que estar com 1 milhão de pessoas ali, uma colada na outra, mas isso aí tá separando desse jeito, para mim não significa que está sendo garantido a não proliferação do vírus, né? Aí continua aí, tá vendo? As fitas separando os espaços, outros lugares, isso aí é na Alemanha, fizeram a separação aí.
É o novo normal agora. Você vai curtir uma praia, você tem que estar no seu metro quadrado. E esse aí é em Portugal. É uma espécie de contador de pessoas. Esse sensor aí vai contando as pessoas. É um sensor, né? As pessoas passam ali próximo dele e aí ele vai contando as pessoas que estão entrando na areia ali, na praia. Aí até uma certa quantidade ele permite, depois de uma certa quantidade ele começa a dar um sinal de alerta e depois ele dá o sinal de proibido. Só pode entrar a quantidade de pessoas limitada ali, depois volta de novo, se alguma pessoa sair ele vai liberando, por aí vai. É um contador aí, é um torniquete virtual que está aí, sendo em Portugal. Isso aí é um parque, um piquenique, e é o novo normal. É o círculo que eles fizeram ali para poder manter o distanciamento social, né, dos grupos, né? Você pode ver que não tem nenhum círculo aí que tem uma pessoa só. Aliás, tem só um ali que tem uma menina, né, que está deitada próximo de uma bicicleta. Mas os outros têm mais de 2 pessoas. Tem 12 ou mais pessoas. É inacreditável. Para mim isso aí não faz sentido nenhum, entendeu? Para mim eu acho que essa questão do coronavírus é 8 ou 80, não existe meio termo, ou você prende todo mundo, os essenciais, os não essenciais, prende todo mundo, 100% da população dentro de casa, ou você faz uma liberação inteligente que prioriza as pessoas que têm grande risco de pegar essa doença e ter um agravamento e deixa o resto da população fazer, viver a vida, trabalhar. Eu já falei várias vezes isso em vários outros vídeos. Seria isso aí bem simples mesmo, eu não quero nem ficar falando muito sobre isso, que eu já falei bastante sobre isso. Talvez se você estiver interessado em saber minha opinião sobre essa questão, depois você dá uma olhada nos vídeos aí que estiverem aí na timeline do Facebook. Eu vou falar sobre essa questão do que é o tal do isolamento vertical, tal, e por aí vai. Não vou ficar preso nisso não. Isso aí, olha só, velho. Meu Deus. Isso aí é um sapato, né, feito por um romeno, um camarada lá na Romênia. E esse sapato é para quê? É para você manter distância das pessoas que estão na sua frente, entendeu? Você calça esse sapato, então ele tem mais ou menos, deve ter aí uns 50 centímetros aí, né, de diferença. Então você próximo da pessoa demais você não chega, porque o sapato te impede, né? Tá aí ele aí, o produtor da obra de arte. Acho que dá para nadar também com esse sapato aí, né? Dá para nadar, dar uma mergulhada. Dá para nadar, dá para usar aí na piscina, na praia. É um absurdo, né? É o novo normal. Aí é o novo normal aí a questão dos terminais de ônibus, né? Tá 1 metro de distância, 2 metros, tem as linhas ali fazendo a separação das pessoas para que as pessoas não possam ficar próximas umas das outras, né? Para impedir que elas possam transmitir o vírus, coronavírus. Mas, se você entrar dentro do ônibus, não tem problema você sentar do lado da pessoa e estar do lado da pessoa. Não pode aglomerar na fila, entendeu? A fila é o problema. Se você aglomerar na fila do ônibus, esperando o ônibus, o vírus ele não perdoa. Ele pega você. Mas quando você entra dentro do ônibus, não tem problema. Aí já muda, o vírus já vira a chavinha lá e já passa a ficar inofensivo. O problema é na fila do ônibus. Essa aí é uma inovação, né, que foi criada para os aviões, aí, as pessoas que fazem viagens longas, né? E aí, o que era isso aí? Era um encosto que a pessoa deitava e escorava a cabeça para dormir. Aí a galera, quando entrou o coronavírus, eles decidiram então utilizar esse encosto que antes era para a pessoa descansar, passaram a utilizar para evitar de pessoas sentarem uma do lado da outra. Então você tem um assento liberado, você tem esse assento no meio que não é liberado e o outro do canto que é liberado. É o novo normal. Aí voltando para o restaurante, você chegava no restaurante, né, e tinha os cardápios lá. Então aí alguns restaurantes criaram o QR Code, né? Que eu acho uma ótima ideia, não tem crítica nenhuma. Para mim, de todas as ideias do novo normal, para mim essa é a mais inteligente. Né? Que você vai pegar o seu celular, vai apontar para o QR Code e no seu celular vai aparecer o cardápio. Você não vai precisar de pegar no cardápio que outra pessoa pegou, tal. Isso é bem inteligente. Nesse sentido aí,
eu acho bacana, é uma ideia interessante. Pena que ela veio justamente agora, porque aí ela reforça essa onda do novo normal e da idiotização das pessoas histéricas e tomadas pelo pânico. Continuando. Aí isso aí é um restaurante, se eu não me engano, na Holanda. As pessoas entram numa espécie de casinha ali, aí essa casinha tem divisórias de vidro, né? As pessoas estão ali isoladas, né? Tudo que elas falarem está ali com elas mesmas, elas não contaminam outras pessoas que estejam próximas, tá vendo? Isolamento ali, estão isoladas. Olha só, estão isoladas, é o novo normal. Ah, isso aí é outro, pra mim, é outra ideia de idiota pra mim, né? As pessoas vão passear aí num parque, ou sei lá, num próximo do mar ali, não sei onde que é isso. E aí você entra dentro dessa espécie, dessa boia aí, pra você caminhar, você caminha, mas não caminha próximo das pessoas, né? É o novo normal. Isso aí é a pulseira que vai emitir um som quando você aproxima das pessoas. Se você aproximar muito, chegar muito próximo das pessoas, a pulseira começa a apitar e aí você se sente ali incomodado e acaba se afastando. Isso aí foi elaborado lá na Universidade Federal do Espírito Santo, né? É uma ideia aí para poder manter e monitorar as pessoas no isolamento social, distanciamento social. Isso aí a gente já viu, com certeza você já deve estar familiarizado com esse aí. Você senta numa cadeira, a pessoa do lado, aí tem uma cadeira que não pode sentar, a outra pessoa pode sentar, depois tem uma cadeira que não pode sentar, e aí vai. É o novo normal hoje que a gente está vivendo, né? Distanciamento social. Distanciamento social que já era forte com a questão do celular, pode ver que estão todos os três aí com o celular na mão, e agora mais ainda, né? Intensificado com essa realmente um distanciamento social e um aprofundamento virtual. Aí isso aí foi um outro mané que inventou, igualzinho aquela questão lá da boia lá, inventou esse círculo aí, esse buraco aí no meio aí para poder andar na rua e manter o isolamento social, né? Aí isso aí é um parque, né? Se eu não me engano é aquela mesma imagem que a gente viu lá atrás, é um parque ali, um campo, onde as pessoas vão lá fazer piquenique e elas têm que se manter dentro do círculo, correto? É o new normal, novo normal. Aí, tá aí, ó. Você vai fazer um exercício, você vai deitar, você vai relaxar, você vai ouvir um som, fica dentro do círculo, não sai do círculo, não mude, obedeça o novo normal. E o mais normal, né, agora, o mais novo normal, que é esse aí da máscara, que todo mundo está sendo obrigado a usar, está sendo obrigado a usar. E aí eu deixei até esse vídeo aqui para o final, é um vídeo, isso aí é um vídeo lá em Singapura, uma empresa que produz robôs, ela tem esse robôzinho aí que é uma espécie de um cachorro, e ela colocou esse cachorro aí para fazer monitoramento no parque, para saber se as pessoas estão respeitando o distanciamento social. Vamos ver. Não vai ter vídeo, mas não vai ter áudio, mas eu vou narrando aí. Aí o cachorro vai fazendo uma espécie de um monitoramento, ele tem sensores, vai mostrar agora há pouco, tá vendo aí? Ele tipo tira uma foto e vai fazendo monitoramento do distanciamento que as pessoas estão tendo uma das outras. É uma forma de corrigir o comportamento delas e educá-las. Tá sem som porque eu estou usando o microfone no celular. É isso aí. Chega a ser até meio assustador, né? Você tá no parque e de repente vem um robô e pra você ver, ele anda quase igual um cachorro mesmo, né? Ele anda quase igual um cachorro. Ele deu uma pausa, deu uma parada. Olha só o que ele faz. É inacreditável, né? É a tecnologia sendo usada. Eu não coloquei aí, mas tem também vídeos mostrando pessoas usando drones para monitorar o distanciamento social.
É o novo normal, gente. A gente vai ter que se acostumar com esse monitoramento, com a presença cada vez maior do Estado, né? Cada vez mais forte dessa vigilância estatal sobre nós, agora com uma desculpa boa, é a desculpa do coronavírus, e a gente vai ter que se acostumar. E atrás disso, claro, né, à frente disso, aliás, tem toda a tecnologia, eles vão usar todos os recursos, tem governos que já estão usando até o próprio celular para ver onde que está, para poder monitorar as pessoas, né, se elas estão em lugares de aglomeração. É isso aí. Vamos passar para frente. Então, esse aí é um slogan da ONU, que aí eu vou entrar no assunto da questão do porquê que estão colocando e aplicando esse novo normal. Claro que tinha que ter a ONU por trás, correto? A ONU tinha que estar por trás disso aí. O novo normal. ONU estabelece o roteiro para estimular economias e salvar empregos após Covid-19. Óbvio que a ONU ia vir e iria assumir a liderança aí dessa questão. E o que é a ONU? A ONU é uma organização, né? A sigla já diz, Organização das Nações Unidas. Ela foi criada ali após a Segunda Guerra Mundial, uma semana após a Segunda Guerra Mundial, né? E ela veio substituir a antiga organização que era... Eu me esqueci qual que era o nome da antiga organização. Significa assim, mudou nada, mudou só o nome e continuou a mesma ideia, mas após a Segunda Guerra Mundial ela nasceu a ONU, que é uma organização que tem por objetivo traçar diretrizes, planos, conselhos, propostas, políticas, tudo isso na questão não normativa, não de forma legalista, mas na base de ideias e planos e agendas e propostas. Isso era no início ali o objetivo, mas com o passar do tempo a ONU foi sendo cooptada pelos comunistas da União Soviética, que enviaram pessoas por vários países, né? Criaram, então, foi a era aí da década de 50 em diante, a era da espionagem, né? Tanto na questão comunista quanto lá nos Estados Unidos também, com a CIA, né? O mundo todo viveu uma era de espionagens e de influências internas e também de interferências, né? De ocupação de espaços e por aí vai. Aí a história é longa. E a ONU ela não ficou fora, né, do objetivo desses grupos, principalmente ali os grupos da União Soviética, né, o pessoal da KGB, os comunistas da União Soviética, e eles acabaram se infiltrando na ONU, ocupando espaços, porque a ONU de uma certa forma, tem um poder muito grande, né? Ela não tem poder de impor as coisas. Agora está tendo, né? Mas a princípio ali ela trazia mais normas, mais regras, era um conselho de vários países e por aí vai. Estou sendo bem simplista aqui para não aprofundar muito na questão, mas agora a ONU está tendo um poder forte de polícia mesmo, está impondo muitas coisas e a ONU então assumiu a frente nessa questão do coronavírus. E aí ela já está propondo aí, ela propôs um documento para os países membros da ONU, para que esses países passem a implantar políticas públicas para fazer um combate aos efeitos do coronavírus. E ela vem com esses temas bonitos, né? É salvar empregos, estimular a economia, tal. Mas, na verdade, são palavras
ali eufemísticas, né? Que tem uma noção, que traz uma ideia bacana, boa, mas por trás existe aí outros interesses, como eu disse, tem ali comunistas infiltrados na ONU, tem ideias ali globalistas e tem ideias ali totalmente satânicas mesmo. Ali o negócio é bravo mesmo, gente. Eu estou tentando ser bem, não entrar muito na questão, mas ali você pode de satanismo para frente, entendeu? O negócio é demoníaco mesmo. A ONU não é para brincadeira. Ali é só satanista que está naquele lugar, correto? Então é só gente da pior espécie. Não estou dizendo todas as pessoas, mas os que estão à frente, é só gente que tem interesses malignos mesmo. E o diabo está ali por trás dessa questão toda. Só que eles não podem, eles têm que vir como ovelhas, né? Eles têm que vir como carneirinhos, tem a forma certa de falar. Eles têm que vir lindos, bonitinhos, com frases bacanas. Então vamos lá. A Organização das Nações Unidas lançou um documento com novas diretrizes para apoiar os países na recuperação social e econômica, criando uma nova economia e mais empregos depois da pandemia da Covid-19. Olha o que a ONU diz. Alertando que não haverá retorno ao antigo normal, a ONU pede apoio internacional e compromisso político para que todas as pessoas tenham acesso a serviços essenciais e proteção social. Que lindo, né? Muito lindo. Mas vamos lá. Eu dei uma sublinhada nesse aí. Isso aí é o que a ONU diz. Ó, nesse documento, é um documento que eles fizeram. Eu baixei o documento, ele tem, se eu não me engano, 69 páginas. E só que são em inglês, cara. Inglês ou espanhol. E eu não sei ler inglês, não sei ler espanhol. Então tentei ler alguns pedaços eu consegui ler. E eis aí um dos pedaços do texto, né, do documento. As diretrizes das Nações Unidas para a resposta... Deixa eu aumentar a tela aqui para vocês poderem ver. Vamos lá. As diretrizes das Nações Unidas para a resposta socioeconômica imediata à Covid-19. Responsabilidade compartilhada, solidariedade global e ação urgente para as pessoas necessitadas. Demandam a proteção de empregos, empresas e meios de subsistência para iniciar uma recuperação segura das sociedades e economias, o mais rápido possível para percorrer um caminho mais sustentável, com igualdade de gênero e neutra em carbono, melhor do que o antigo normal. É um absurdo você perceber como que eles conseguem colocar questão de gênero, que é aquela velha história da ideologia de gênero, que é você aquele termo lá que as pessoas usam, que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, todo mundo vai se transformando com o passar do tempo. Como que eles conseguem aplicar esse tipo de coisa nessa questão do coronavírus? Tá aí, igualdade de gênero e neutro em carbono. Aí a questão do carbono entra também na questão das mudanças climáticas. Ou seja, não importa o que aconteça no mundo, mesmo que não tenha nada a ver com essas ideias, com esses temas, eles conseguirão colocar esses temas nos planos deles. Sempre vai estar associado, sempre, igualdade de gênero, igualdade social, que é a igualdade financeira, e a questão do dióxido de carbono, que é a questão das mudanças climáticas. Eu sugiro você comprar esse livro, Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas. É um livro que vai falar sobre... a mentira, a farsa do aquecimento global, né? A questão do aquecimento global, das mudanças climáticas, nada mais é do que uma forma de produzir, não poderia dizer isso, é uma forma de você impedir, como países, por exemplo, como os Estados Unidos, né, que ainda domina a economia mundial, você reduzir a indústria dos Estados Unidos para que enfraqueça a economia dos Estados Unidos, para que a economia dos Estados Unidos enfraquecida, eles possam, outros países possam ocupar o lugar que hoje pertence aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é ali uma barreira, a última barreira ocidental, do poder ocidental ali, do
da civilização judaico-cristã, que defende as pautas conservadoras, as pautas cristãs que são contra o aborto, tal, e, cara, é muita coisa. Então, as mudanças climáticas entram nesse termo, entendeu? E é uma forma de você tirar os Estados Unidos da jogada. Então, os Estados Unidos aí é o alvo principal nessa questão e tem muito apoio de muitas pessoas no próprio Estados Unidos. Eu estou dando um exemplo apenas, né, do objetivo de usar o termo e essa falação de mudanças climáticas. Sabe aquela questão lá dos gelos da Antártida que estão derretendo, que você já está falando aí, não, mas passou no Fantástico que os gelos da Antártica estão derretendo. Aqui explica o que está acontecendo. Sabe aquela questão lá dos animais que estão sendo extintos, os ursos polares, não sei o que, aquelas aves, isso não sei o que. Aqui fala sobre isso. Sabe aquela questão da camada de ozônio, que o gás carbônico está destruindo a camada de ozônio e que com o passar do tempo a temperatura vai subir e a temperatura subindo o gelo vai derreter, o gelo derretendo, o nível do mar do oceano vai subir, o nível do oceano subir vai invadir cada vez mais as cidades, aqui tantos anos, Copacabana, as cidades costeiras mundo afora, Veneza, as cidades irão desaparecer por causa desse processo todo aí de aumento da temperatura, não sei o que, não sei o que. Esse livro aqui vai falar. Vai provar, vai trazer cientistas, vai trazer pessoas que discordam, cientistas, especialistas que discordam e trazem provas de que tudo isso não passa de uma farsa, de uma mentira e de enganação ali fomentada por organizações mundiais, fomentadas por bilionários, né, pessoas dos mais ricos do mundo que pretendem manter o poder financeiro da família e da dinastia deles. E para isso eles precisam destruir nações, soberanias nacionais e etc, etc, etc. Então, esse livro vai explicar essa questão e não é qualquer coisa, são especialistas com dados, cara, é tanto dado, assim, esse livro tem 500 páginas e dessas 500 páginas, sem brincadeira, 400, pode colocar aí 350, 400, são só com dados. E dados, e dados, e dados, porque esse é um livro que pretende refutar dados científicos, ele tem que trazer dados científicos, porque senão não adianta os autores ou o autor vir aqui e falar um monte de abobrinha e não refutar nada e não adianta. Então ele tem que trazer dados científicos e ele traz dados científicos e a mudança climática é uma mentira, certo? Mas aí a questão do coronavírus consegue pegar na mão da mudança climática, pega na outra mão da ideologia de gênero e joga no caldeirão aí e é oferecido para toda a sociedade como se uma coisa tivesse a ver com a outra. O que não tem nada a ver, eles já estão colocando a questão da ideologia do coronavírus, consequência das mudanças climáticas. E eu não sei como é que esse pessoal consegue fazer essas conexões, mas fazem. Ok? E vamos continuar. Deixa eu reduzir aqui. Isso. Aí aqui é o seguinte. É uma professora do... Deixa eu ver aqui se eu acho... Tá vendo aqui? Azul. Maria Aparecida Reichen Shirato, professora do INSPER. O que é o INSPER? É uma faculdade, é uma universidade, parece. Eu até entrei lá para saber. Ela deu uma entrevista, né? É que eu estou no site da própria INSPER. Ela deu uma entrevista falando sobre o novo normal e no dizer dela o que significa esse novo normal. Eu peguei como exemplo, que é uma professora, uma pessoa que é formada, e ela traz aí a ideia dela do que é o novo normal. E a gente vai ler aqui, ó. Novo normal, o que seria esse novo normal aqui? O novo normal, na verdade, seria a proposta de um novo padrão que possa garantir nossa sobrevivência. Faço um paralelo com a experiência que tive de ter vivido uma parte da minha vida em locais com neve. Para viver em um centro urbano com essa condição climática, você tem um kit neve, composto por gorro, cachecol, luva, bota, capote e lenço de papel. Sem esse kit, você está absolutamente desprotegido e corre sérios riscos de ficar doente. Esse kit neve dá um pouco de trabalho. Nos primeiros dias você estranha muito,
Estranha muito. A tendência é você ficar mais encolhido por causa do frio, ter um certo mal-estar ao entrar em uma loja aquecida ou ao ter que tirar as luvas ao manusear um cartão bancário. Aos poucos você se acostuma com o kit, não por ser agradável, mas por ter segurança. Rapidamente, neste caso, nós que vivemos em um país tropical entramos em um novo normal. O que está sendo proposto agora é um kit Covid, um kit de segurança. Vamos ter que andar com máscara, mais contidos, menos expansivos, como se estivesse no frio, guardando certa distância, talvez com luvas e, de certa forma, nos primeiros dias vamos achar tudo muito estranho, mas a garantia da segurança de que não vamos ficar doentes e não transmitiremos doenças fará com que assimilemos este kit de uma forma incolor. É o que ela está dizendo aí? Ela está dizendo justamente o que esse livro aqui, ó, Maquiavel Pedagogo, ele vai trazer, certo? Maquiavel Pedagogo é um livro escrito por um francês chamado Pascal Bernardini, onde que ele explica como que a reforma psicológica na França, na área educacional, foi feita desde da década de 90, como que eles conseguiram mudar o comportamento e valores, opiniões, princípios que as pessoas tinham e que passaram a mudar, passaram a ter outros princípios. Esses comportamentos, né, esses valores, esses princípios, eles foram mudados e não porque foram convencidos na base da ideia, não porque foram convencidos na base do argumento, foram mudados porque foram convencidos na base da prática de novas atitudes, né? Então, e esses princípios, esses valores, né, novamente ali infiltrados ali, comunistas na área educacional da França e junto com a ONU também, a ONU, a Unesco, ali organizações mundiais que tiveram infiltração de comunistas ali, principalmente da Rússia, nessas organizações. Essas organizações passaram a mandar diretrizes para outros países e uma das diretrizes era a reforma educacional, né, para que a mudança e o comportamento da sociedade em vários países fossem cada vez mais alterada, e um dos países que essa mudança passou a vigorar de forma forte foi a própria França. E aí esse Pascal Bernardini, em 1995, escreve esse livro explicando como que essa mudança se deu. E aí, antes dele entrar diretamente nos textos das próprias organizações, ali, a Unesco e outras demais organizações, ele explica como que eles conseguiram fazer essa mudança, né, que a Unesco, o Conselho da Europa, a Comissão de Bruxelas e o OCDE são organizações mundiais que estão ali infestadas de comunistas e pessoas com alto conhecimento de engenharia social, de mudança comportamental da sociedade. Aí ele diz que esses camaradas, essas pessoas ali, essas organizações mundiais, eles se utilizaram de vários testes, de várias pesquisas feitas, principalmente na década de 50, por psicólogos, né, que estavam pesquisando sobre comportamentos humanos, como que as pessoas mudam hábitos, como que as pessoas reagem diante de certas situações e tal. Então foi feito ali vários estudos e essas organizações mundiais foram lá, pegaram os resultados desses estudos e perceberam que se eles aplicassem as mesmas coisas que foram aplicadas nos testes ali, os testes não foram feitos para isso. Foram testes assim feitos por psicólogos e pessoas que não tinham talvez a intenção de chegar nesse ponto, igual a bomba atômica, né? Einstein não construiu, não descobriu ali o poder do átomo ali para construir a bomba atômica. Aí a ideia ali era outra coisa, eu não me lembro muito bem qual era o objetivo dele, mas não era para construir a bomba atômica, mas ali um grande poder nas mãos erradas. Então, assim como existe a bomba atômica, né, que foi utilizada na guerra mesmo de nações, existe aí as bombas psicológicas que foram descobertas por psicólogos, que estão sendo hoje utilizadas por engenheiros sociais, pessoas de má índole, má fé, né? E aí, uma das técnicas de mudança comportamental
é a chamada dissonância cognitiva, que eu vou ler aqui. A teoria da dissonância cognitiva, elaborada em 1957 por Festinger, permite perceber o quanto nossos atos podem influenciar nossas atitudes, crenças, valores ou opiniões. Se é evidente que nossos atos, em medida mais ou menos vasta, são determinados por nossas opiniões, bem menos claro nos parece que o inverso seja verdadeiro, ou seja, que nossos atos possam modificar nossas opiniões. Ele está dizendo o seguinte, a gente sabe que se a gente passar a ter determinados princípios, atitudes e crenças e valores e opiniões, essas crenças, esses valores, essas opiniões passarão a nos fazer mudar o nosso comportamento. Isso parece óbvio, né? Você tem uma opinião, por exemplo, que beber Coca-Cola faz mal. Aí você tem esse conhecimento, você passa esse conhecimento. O que você vai fazer? Você vai mudar o comportamento. Se você beber, você não vai beber mais essa Coca-Cola. Então você mudou o seu comportamento baseado numa opinião que você ouviu, que você aprendeu, numa crença que você adquiriu. Isso é óbvio. Só que ele traz aqui essa experiência, essa técnica aqui dos psicólogos, da dissonância cognitiva, ou espiritualismo dialético, ele mostra que os engenheiros sociais fazem o contrário. Eles mudam o comportamento das pessoas para que esse comportamento alterado passe a pesar sobre as opiniões, as atitudes e crenças das pessoas e passe a mudar as crenças das pessoas. Porque mudando as crenças, o resultado lá na frente é exponencial, é muito maior. Mas para você chegar a mudar essa crença, você tem que mudar o comportamento. Porque tem coisas que você convence, mas tem coisas que você precisa fazer uma mudança mais rápida e radical, né? Aí ele diz, a importância dessa constatação leva-nos a destacá-la para que a partir dela se tornem visíveis as razões profundas da reforma do sistema educacional. Então essa questão aí da mudança comportamental, da mudança de pensamentos, opiniões, valores, crenças, né? Essa mudança ela tem um nome que chama-se dissonância cognitiva, que é uma contradição entre dois elementos do psiquismo do indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. Não é nada difícil provocar dissonâncias cognitivas, né? E como que provoca essas dissonâncias cognitivas? Como que os engenheiros sociais provocam essas dissonâncias cognitivas? Como que eles mudam o seu pensamento, mudando a sua opinião, mudando a sua postura, os seus atos? Como eu já estou falando, a resposta é essa. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente, na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato, aqui está falando de escola, né? Um ato em contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Então ele está dando um exemplo aqui de uma sala de aula. Então o professor vai lá, pega um aluno e faz o aluno praticar um ato ali que internamente seria contra os seus princípios, seriam contra os seus valores. O aluno ali coagido ali, com a pressão da sala de aula, com a pressão do professor, acaba fazendo aquele ato, e aquele ato vai fazer um choque, vai dar um choque na mentalidade dele, mas só que aquele ato, somado com a pressão ali e com o apoio das pessoas ali que estão ali por trás, todo mundo dizendo vai, faz, não sei o que, por aquela pressão, a pessoa acaba mudando o seu valor sobre aquele ato. Então vamos finalizar aqui, vamos resumir a questão. Dispõe-se assim, de uma técnica extremamente poderosa e de fácil aplicação, o que permite que se modifiquem os valores, as opiniões e os comportamentos e capacita a produzir uma interiorização dos valores que se pretende inculcar. Tais técnicas requerem a participação ativa do sujeito, que deve realizar atos aliciadores, os quais, por sua vez, os levarão a outros contrários às suas convicções. Tal é a justificação teórica tanto dos métodos pedagógicos ativos como das técnicas de lavagem cerebral. Aqui, em outra parte do texto, do livro, ele fala sobre uma técnica que é utilizada, né, que ele fez uma pesquisa, uma experiência, que é o seguinte: o camarada entrou na sala, junto com outras pessoas, e todas as outras pessoas estavam sabendo da pesquisa, e aí o instrutor lá escreveu, vamos dar exemplo, 4 risquinhos no quadro lá. Um risco era menor do que os outros. E aí ele saiu perguntando cada pessoa
qual era o risco menor. Como as pessoas sabiam da experiência que estava sendo feita, elas disseram o risco errado. Em vez de ser um risco que deveria ser o risco correto, menor, elas disseram um risco que não era o menor, mas falaram que ele era o menor. Aí quando chegou na vez dessa pessoa que não sabia da experiência que estava sendo feita, ela foi... Aí tem uma porcentagem das pessoas que acabam aceitando a opinião do grupo, né? Porque o grupo tem uma opinião e aí você acaba sendo coagido ali, fica meio tímido de responder contrário ao que o grupo está fazendo ou falando, e aí a maioria das pessoas acabam sucumbindo à opinião do grupo, mesmo que os olhos daquela pessoa estejam vendo errado, esteja vendo que o risco menor é outro e não aquele que eles falaram, né? E aí nessa experiência depois mostra que uma outra pessoa entra, que também sabe da experiência, mas ela vai e fala certo. E aí quando ela fala certo e o grupo fala errado, esse que falou errado passa a ter, então, ele passa a ter uma porcentagem maior de pessoas que, por ter uma outra pessoa falando a mesma coisa que ele está vendo ali, ele acaba tendo uma certa coragem de falar contrário ao que o grupo está falando. Mas quando ele está sozinho e o grupo está falando outra coisa, ele fica coagido. Essa é uma das técnicas que são utilizadas hoje. E é o que está sendo utilizada na questão do coronavírus. Ou seja, as pessoas já entenderam com a mudança do comportamento que usar máscara é essencial. Então não adianta mais, quando acabar a pandemia, quando passar essa questão toda, eles continuarão usando máscara. Muitas pessoas continuarão usando o pano na cara, porque já mudaram os valores, as crenças, as opiniões, eles já trouxeram, né, interiorizaram essa mudança e já faz parte do psique, do emocional, do raciocínio daquela pessoa. Toda essa mudança comportamental é para isso. Esse é o objetivo, é fazer com que as pessoas mudem os valores, os pensamentos. E aí eles vêm com palavras, aí eles vêm com esses argumentos de aceitação de igualdade de gênero, menos carbono, mudanças climáticas. Eles aproveitam a fragilidade das pessoas, né, diminuir a sua resistência psicológica a coisas absurdas, né? No caso aí, o novo normal que a gente está vendo aí, só coisa absurda, né? E eles aproveitam que as pessoas estão aceitando coisas assim idiotas. Um cara construiu um sapato para manter o distanciamento social, a outra pessoa ir no parque e ficar restrita a um círculo, outros ir para a praia e ficar restrita a 1 metro ali quadrado, a um espaço ali limitado. São comportamentos que você hoje está aceitando, as pessoas estão aceitando. Você ficar com máscara, andar com máscara na rua, andar de máscara sozinho dentro do carro. Tá só você dentro do carro, você está usando máscara. Não faz sentido. Você vai para a fila do ônibus, você tem que manter um distanciamento das pessoas, mas aí você entra no ônibus, você senta do lado da pessoa que estava na sua frente e que estava a 1 metro, 2 metros de distância de você, e você agora está colado ombro com ombro. Não existe mais mentalidade, não existe mais raciocínio, não existe mais ideia das pessoas. As pessoas estão ficando doidas, estão perdendo a capacidade de reconhecer a realidade. Mas por quê? Porque essa mudança comportamental tem feito essa mudança de crenças, de valores, de opiniões. Vamos terminar, então, aqui, para a gente entender, ok? Finalizando o vídeo. Aí eu coloquei, mas o que realmente está por trás, deixa eu diminuir aqui, o que realmente está por trás de tudo isso, disso tudo? Vamos lá, primeiro, perda da liberdade individual. O que aconteceu aí? A gente perdeu a nossa liberdade individual, né? Você não tem mais liberdade individual, você não pode abrir mais seu comércio. Se você abrir seu comércio, você é multado. Você não pode mais andar de carro em alguma cidade sem máscara. Se você fizer isso, você é multado. Você não pode sair na rua mais sem máscara. Se você fizer isso, você é multado. E existem especialistas que falam que essas máscaras não funcionam, né? Aí já é outro tema, que é a questão de ciência, especialista. Vamos ouvir a ciência, né? Como se a ciência fosse uma pessoa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então, a primeira coisa que está acontecendo aí, a gente perdeu a nossa liberdade individual. Você não tem mais liberdade individual. Quem manda é o governo, e o governo
né, no caso aqui o Bolsonaro, por exemplo, aí dele se fizer alguma coisa que a OMS não quer. Né? Então, a gente está perdendo a nossa liberdade individual. Essa é a verdade. Eu estou mostrando aqui a realidade agora. É a realidade, agora é a realidade que eu estou mostrando. Né? Atrás de toda essa questão do novo normal, atrás de tudo isso aí, existe isso, na verdade, na prática. O que está realmente acontecendo é isso. Esse é o objetivo que eles querem e é isso que eles estão conseguindo, só que as pessoas não estão percebendo, não estão vendo. Estamos perdendo a nossa liberdade individual. O segundo aí objetivo é o controle da população e o comportamento, controle populacional e comportamental das pessoas. Então, os engenheiros sociais, as organizações mundiais, as grandes organizações ali, associações e sociedades mundiais estão conseguindo atingir esse objetivo. Elas estão conseguindo controle populacional, estão conseguindo controlar as pessoas, estão conseguindo controlar o comportamento das pessoas. Quando não na base do convencimento, da mudança de valores e crenças através da mudança de comportamentos, de atitudes, quando não desse jeito, estão mudando na base da força, com imposições, com regras, com multas. Aí, aqui em Belo Horizonte você paga R$100 se você andar na rua sem máscara. Em São Paulo você paga R$500 se você andar sem máscara. Tem cidade que está cobrando até R$1.000 se você andar sem máscara. Então, controle populacional. Né? A terceira coisa que está acontecendo é a imposição da agenda globalista. Até aí peguei essa imagem na internet, é a melhor imagem que eu achei, com certeza se eu procurasse outra eu acharia, mas eu gostei dessa aí e coloquei. Ou seja, é a imposição da agenda globalista, que aí você tem várias coisas, que é a aprovação do aborto, o que tem o que apareceu de projetos de lei durante essa pandemia para aprovar o aborto na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, não foi brincadeira, cara. As pessoas os deputados ali que são pró-aborto, estão aproveitando essa onda aí que as pessoas estão meio dispersas dos assuntos políticos, estão entupindo a Câmara dos Deputados, né, para que se aprove, colocando pressão para que se aprove o aborto. Né? Então, são agendas, a agenda globalista está sendo colocada. Né? Por que fala agenda globalista? Porque o aborto faz parte dessa agenda. O aborto, as pessoas matam as pessoas e são menos pessoas no mundo. Um dos objetivos da agenda globalista é a redução populacional e reduzir a quantidade de pessoas no mundo. Né? Aí outro ingrediente dessa agenda aí é a ideologia de gênero, né? Você destruir o ser homem, o ser mulher e passar a pregar que nascemos num corpo totalmente informe e somos totalmente ali, ao nascermos, sem sexo, sem orientação sexual, e nós vamos nos descobrindo com o passar do tempo. Então nós podemos ter orientação sexual para um lado, para o outro, por aí vai, etc. São mais de 70 tipos de orientação sexual, de gênero, né? Opções de gênero. Então são muitas. É uma das agendas, um dos itens da agenda globalista. O outro é a liberação das drogas, né? Então o que está realmente acontecendo é isso aí. Terceira coisa, imposição da agenda globalista. E a quarta coisa, tem mais, mas eu coloquei só 4, é a perda da soberania nacional, que se refere principalmente à questão dos países não terem mais autonomia para a tomada de decisões. Né? A gente pega no Brasil aí, apareceu um objetivo de projeto, não sei se chegou aí para frente, onde que o Bolsonaro não podia fazer nada que a OMS não falasse. O Bolsonaro tinha que simplesmente submeter a sua ação na questão do combate ao coronavírus, submeter a sua ação ao que a OMS fala, ao que a OMS estava falando, ou vai falar, ou falou. Então, é um projeto de lei, não sei se foi para frente, e se por acaso o presidente da República fizesse alguma coisa que fosse contrária ao que a OMS, que é uma organização que não tem poder político, ninguém votou no presidente, no diretor da OMS. Né? Quem votou foi lá, os 169 países membros da ONU, que votaram para o diretor da OMS,
Mas não foi voto nosso, foi voto deles lá, daquele grupo lá de burocratas e de pilantras que estão lá naquele meio lá, né? E esse cara está lá por influência da China. Então a China trabalhou para poder esse Tedros Adhanom ganhar, que o outro também safado, escondeu 3 epidemias na Etiópia, participou do grupo comunista lá que assumiu o poder e por 20 anos teve um ditador lá na Etiópia, com várias mortes, vários sofrimentos de pessoas. É um comunista na OMS. Então, os objetivos disso tudo aí é fazer com que os países percam a sua soberania nacional, que é a sua autonomia para a tomada de decisões. Então, por quê? Porque se todos os países não tiverem autonomia para agirem, eles estarão entregando essa autonomia para um órgão mundial, para um órgão que estará respondendo por eles. E esse é o objetivo final do globalismo, que é centralizar todas as decisões de todos os países numa só organização e aí, por fim, centralizar numa só pessoa, que aí chega na questão do anticristo. Então, a gente está vendo todo esse panorama que está acontecendo na questão do coronavírus caminhando para esse objetivo final, né? Então, aí eu coloquei esse slide aqui, Engenharia Social, e aí o livro, que eu tenho ele aqui, Maquiavel Pedagogo, ok? Então é isso aí. Se você chegou até o final desse vídeo, te dou um parabéns, certo? Mostra que você é ávido por conhecimento, né? Se você chegou aí ao final desse vídeo no Facebook ou no YouTube, dá um joinha, fala, cheguei, Osmar, no final, tive paciência para te ouvir. Me fala aí nos comentários, só para eu poder falar assim, graças a Deus, nem que seja chegou ao final desse vídeo, porque eu sei que as pessoas estão ali, Facebook, elas querem entreter, elas não se preocupam com conhecimento, mas eu peço, por favor, busque conhecimento, porque é daqui para pior, é daqui para pior. Né? Tudo que está na Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre a questão do anticristo, sobre a questão da volta de Jesus, são coisas que eu mesmo já li várias vezes, já estudei bastante sobre essa questão bíblica, mas eu não tinha uma noção como que isso seria no mundo real, como que essa questão de controle do anticristo sobre a população, sobre o mundo, se daria de forma real, concreta, né? Porque você ler a Bíblia, ao ler esses textos na Bíblia, você tem uma visão espiritual da história, né? Uma visão teológica, mas você não consegue perceber isso no mundo real, na prática, como que isso acontece. E a gente está vendo aí leis sendo criadas para manipular pessoas, obrigar pessoas a mudarem seus comportamentos, seus valores, suas crenças. Então todo esse conhecimento que eu tinha na época, quando eu lia essas questões da Bíblia, do conhecimento que eu adquiri ao ler a Bíblia, eu agora estou somando a esse conhecimento que eu tenho, né, da questão bíblica, estou somando a esse conhecimento, digamos, da vida real, político, né? Então, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu consigo ter uma noção do que está acontecendo, eu consigo ter uma percepção real do que realmente está por trás de tudo isso aí que está acontecendo, entendeu? Da mídia, falando só sobre morte de coronavírus e tal. Então, é muito mais do que somente aquele texto que fala peste, né? Tem muitas pessoas alguns pastores estão falando sobre pestes e pragas e não sei o quê. É muito mais do que isso, pastor. É muito mais do que isso, irmão, que você que está aí até o final vendo esse vídeo. Não é só questão de pestes e doenças. É muito mais. Isso aí já está entrando na questão do próprio anticristo, o domínio que ele vai ter sobre a população. Então eu peço, por favor, leiam bastante, sabe? Indico esses 2 livros aqui, ó. Manual Politicamente Correto das Mudanças Climáticas, não fala muito sobre essa questão, não fala nada sobre essa questão de coronavírus, mas ele traz uma noção, num pano de fundo, de como que as organizações mundiais utilizam temas globais, problemas globais, porque problemas globais exigem soluções globais por instituições globais, certo? Então o Politicamente Correto das Mudanças Climáticas, ele traz um pano de fundo por trás disso, isso também traz um pano de fundo por trás disso, e eu tenho mais uns outros ali que falam um pouco sobre essas questões. Então peço que você realmente busque conhecimento. Tenha interesse em buscar conhecimento. Se você chegou até o final desse vídeo, me mande aí uma mensagem, seja no privado, seja nos comentários. Pergunte para mim sobre
sugestões de livros, os que eu souber, o que eu já tiver lido, ou que eu sei que fala sobre alguma coisa relacionada a isso que nós estamos vivendo, eu te falo e a gente conversa. Então, até mais aí, agradeço a paciência de quem chegou até o final e vamos adquirir conhecimento, galera. Até mais.